Muito bem, queridos. Que a graça do nosso bom Deus esteja com todos. Amém. Irmãos, oremos antes de prosseguirmos. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse privilégio, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos essa noite reunidos para a Tua honra e para a Tua glória. Pai, te pedimos humildemente, perdoe-nos, pois ainda há dureza em nosso coração. Nós não temos te servido como o Senhor é digno. Amado Deus, oramos em prol dos irmãos que estão enfermos, em prol dos irmãos que estão passando por grandes dificuldades, pela tua amada igreja espalhada pelo mundo, que o Senhor possa trazer a esses irmãos alívio e, ao mesmo tempo, despertar aqueles que têm condição de estar presente. Amado Deus, oramos em prol das autoridades do nosso país, que o Senhor possa conduzi-los, guiá-los, para que eles possam tomar decisões que possam de fato ajudar o povo. Querido Deus, nos ajuda nessa noite, na compreensão da Tua Palavra, para que nós possamos sermos alimentados e fortalecidos. Amado Pai, recebe essa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, como os irmãos estão vendo, acho que não foi difícil perceber que serei eu hoje que irei pregar a palavra para os irmãos, né? Nós iremos ver a carta de 2 Pedro, capítulo 3. O meu objetivo é expor todo esse capítulo para os irmãos, mas de uma forma resumida, né? Que é muita informação, é muita coisa para ser tratada aqui, mas eu pretendo cobrir todo esse capítulo hoje, né? Se o Senhor assim nos permitir. Mas antes de iniciarmos aqui a leitura, queridos, eu estou muito feliz pela presença dos irmãos aqui. É uma vitória para nós, né? Deus tem nos dado esse privilégio, essa oportunidade para retornarmos. Por outro lado, também eu estou triste por aqueles irmãos que desejavam muito estar aqui e não podem. Não porque estão sendo impedidos por questão de saúde ou algum outro motivo. É simplesmente por conta do contexto em que nós nos encontramos. Querem, mas não podem. É o caso da minha esposa, creio que a esposa do irmão também, a irmã Netinha. A irmã Netinha, ela me confessou que ela até chorou. Ela queria estar aqui, mas ela não pode. E pensando no caso dela especificamente, eu fico ainda mais triste com aqueles que podem estar aqui e não estão. Esse é que me deixa mais triste ainda. Queridos, eu não vou fazer a leitura toda, irmãos. A gente vai lendo conforme a gente vai aí avançando, ok? Já para que a gente possa ganhar um pouquinho mais de tempo, para que eu não demore muito na exposição. Deixe-me falar um pouco sobre o contexto dessa carta para os irmãos. Querido, esta é a segunda carta que o apóstolo Pedro escreve para um grupo de igrejas que ele chama os forasteiros da dispersão, de acordo, está lá em 1 Pedro, no capítulo 1, ele já inicia assim. De acordo com 1 Pedro 1, verso 1, essas igrejas ou esses grupos de irmãos, eles estavam no Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Fica ali na Ásia Menor. Era esses irmãos, a um grupo de igrejas que o apóstolo Pedro endereçou essas duas cartas, 1 Pedro e 2 Pedro. Esses irmãos estavam passando por grandes provações. Havia um ataque pesado por parte dos falsos mestres. Não era fácil, né? A situação dos irmãos era difícil, ao ponto do apóstolo Pedro, na primeira carta, dizer para os irmãos: não estranhem esse fogo que arde no meio de vocês. Não estranhem, é necessário que assim aconteça. Mas a provação era pesada. E o apóstolo então escreveu essas duas cartas. Havia um ataque pesado por parte dos falsos mestres. Pedro os combateu fortemente, tanto na primeira e em particularmente aqui na segunda.
No capítulo 2, em particular, Pedro traz ataques pesados contra esses falsos mestres. Aqui no capítulo 3, que nós iremos ver hoje, Pedro ainda ele combate as heresias desses falsos mestres. Nós ainda iremos ver no capítulo 3, que nós vamos ver hoje, o apóstolo Pedro ainda combatendo as heresias desses falsos mestres. E se os irmãos quiserem dar uma olhada um pouco mais contextualizada, os irmãos podem ver desde o capítulo 2, onde ali Pedro bate com mais força nesses falsos mestres. Uma introdução rápida e breve, até por conta também do nosso contexto, eu não quero me delongar muito aqui com os irmãos. O verso 1, queridos, diz o seguinte, 2 Pedro, capítulo 3, verso 1. Diz assim, queridos, 2 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 1. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Como eu falei na introdução, esta é a segunda carta que o apóstolo Pedro ele escreve para estes irmãos. E em ambas ele tem o objetivo de relembrá-los sobre o que já foram ensinados, para poderem ficar firmes nos caminhos do Senhor. E em particular aqui, Pedro vai relembrar aos irmãos aquilo que os apóstolos e até os profetas e o Senhor Jesus já ensinou a respeito dos últimos dias e dos falsos mestres que iriam surgir. Ele vai relembrar isso aqui. Isso já foi ensinado para esses irmãos, mas por conta do contexto em que eles se encontram, por conta da ameaça pesada, os ataques pesados dos falsos mestres, e muitos estavam se deixando levar pelas conversas deles, pela postura deles. Então, Pedro se viu na obrigação de relembrar esses pontos novamente com os irmãos. E uma coisa que nós aprendemos é que nunca é demais relembrarmos, né? Nunca é demais. É sempre bom. É sempre bom. E aí ele começa, ele desenvolve isso. Verso 2, ele diz: para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinada pelos vossos apóstolos. Então ele fala, olha, e ele diz, relembrar as suas mentes esclarecidas. Pedro não estava falando de uma coisa que os irmãos nunca ouviram falar. Era algo que eles conheciam, que eles sabiam muito bem do que se tratava. Eles sabiam do que Pedro estava falando. E aí Pedro fala, os profetas falaram, o Senhor Jesus ensinou sobre isso e os apóstolos também reforçaram isso. Mas ensinaram o quê? E aí ele fala o que é que foi ensinado. Ele fala aí no verso 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Queridos, um dos ataques dos falsos mestres era em relação à segunda vinda do Senhor Jesus. Eles afirmavam que Cristo não voltaria. E a prova que eles apresentavam era que Cristo ainda não veio e que o mundo continua o mesmo desde que foi criado. Então, se os irmãos lerem a carta 2 Pedro em particular toda, os irmãos vão ver que a ameaça, né, dos falsos mestres eram pesadas em várias áreas da vida. Em várias áreas. Mas aqui Pedro vai tratar especificamente dessa questão da vinda do Senhor Jesus. Pois os falsos mestres estavam alegando que Cristo não retornaria. Eles estavam zombando dessa promessa da segunda vinda. Eles diziam, cadê essa promessa?
Prometer, falar e cadê? Até agora estamos esperando. Cadê esse tal de Cristo que ainda não veio? Porque desde quando nós nos entendemos por gente, o mundo é como é e está aí desde a criação. Não houve mudança nenhuma. Vocês falaram que Cristo voltaria, que esse mundo iria ser destruído, que esse mundo iria mudar. Cadê? Que viria novos céus e nova terra, o mundo continua do mesmo jeito. Não foi destruído. Está do mesmo jeitinho desde quando foi criado. E esse tal de Cristo também ainda não voltou. Então cadê essa promessa? Eram essas argumentações desses falsos mestres. E isso, irmãos, estavam desanimando alguns irmãos. Alguns irmãos estavam ouvindo essas conversas e pensavam, rapaz, não é que faz sentido? Já tem tanto tempo que a gente é cristão, e de fato, desde quando eu era menininho, que o mundo está do mesmo jeito. E Jesus ainda não voltou. Então, alguns estavam se deixando levar. E a expectativa do irmão Pedro é que essa carta possa, de fato, recobrar o juízo desses irmãos. Possam impedir que aqueles que ainda continuam firmes venham a tropeçar, venham a cair. E para aqueles que caíram, possam retornar, fortalecer suas pernas e ficar novamente de pé. Do verso 5 até o verso 10, então, Pedro combate essa heresia, combate esse pensamento, bate de frente pesado com eles. Então vamos ver aí as argumentações do apóstolo Pedro, a sua defesa que ele faz aqui dessa mensagem do retorno do Senhor Jesus Cristo, a sua segunda vinda. Ele inicia o verso 5 dizendo: porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Pedro já começa dizendo com eles: porque deliberadamente esquecem. Não é que eles não saibam, eles sabem. Mas é que eles deliberadamente esquecem de que há longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água, através da água, pela palavra de Deus. Os irmãos conhecem Gênesis. Os irmãos sabem como Deus fez surgir a terra seca. Os irmãos lembram? Sim. Pedro, então, irmãos, reage às acusações dos falsos mestres e derruba por terra as suas argumentações. E a primeira coisa que Pedro diz é que eles deliberadamente se esquecem. Deliberadamente. Não é que eles não tenham conhecimento disso. Eles sabem. Mas é que eles deliberadamente esquecem. Mas Pedro não para por aqui. Ele vai além. Verso 6. Pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então, até aqui, Pedro trouxe 3 pontos. Ele deu 3 exemplos. O primeiro argumento de Pedro aqui, irmãos, foi dizer que Deus criou o mundo por meio de sua palavra. Esse mundo veio à existência pela palavra de Deus. Deus disse, haja, e houve. Deus disse lá, haja luz, e houve luz. Deus criou as águas. Deus criou um firmamento no meio das águas. E as águas que ficaram abaixo do firmamento, Deus disse, se ajuntem num só lugar e apareça a porção seca. Deus criou a terra.
O segundo argumento que o apóstolo Pedro diz aqui é que Deus destruiu o mundo antigo com o dilúvio. O mesmo mundo que foi criado por Deus, Deus o destruiu com o dilúvio. E o dilúvio, os irmãos sabem que foi ali a manifestação da justiça de Deus, a ira de Deus contra a impiedade dos homens. Em Gênesis capítulo 6 diz que Deus olhou o mundo e viu que os homens haviam se multiplicado na face da terra e que era continuamente mal todos os desígnios dos seus corações. E como justa retribuição, Deus derramou a sua ira contra aqueles. E Deus destruiu o mundo com as águas do dilúvio. Uma figura do juízo que irá por vir, que será muito pior, muito mais rigoroso do que foi na época do dilúvio. O terceiro argumento que Pedro usa, o terceiro exemplo que ele dá, é que Deus irá destruir este mundo. Esse mundo, pela mesma palavra pela qual foi criado, também está entesourado, reservado para a destruição juntamente com os ímpios. Então Pedro diz, esses homens deliberadamente se esquecem que o mundo foi criado pela palavra de Deus e que Deus antigamente destruiu o mundo por meio das águas do dilúvio e que este mundo em que nós estamos será destruído, já está reservado para ser destruído juntamente com os ímpios. Destruição dos homens ímpios. O juízo de Deus é certo, irmãos. A segunda vinda do Senhor Jesus Cristo será um momento, um dia glorioso para nós. Mas também a sua segunda vinda também vai trazer destruição para este mundo. Vai trazer juízo para os ímpios. Condenação. Condenação. Continuando nas argumentações, o apóstolo Pedro diz: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Os irmãos lembram que eles estavam dizendo, os falsos mestres, de que a vinda de Cristo estava demorando. E de que essa demora era uma prova de que ele não viria. E Pedro está dizendo: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Pedro aqui explica que a forma como Deus olha o tempo é diferente do homem, pois Deus ele é eterno. E esse Deus eterno, ele não está limitado a tempo e a espaço. A perspectiva de Deus para o tempo não é a mesma. Nós estamos presos. Nós não temos como adiantar um segundo. Nós também não temos o poder de retroceder um segundo. Nós estamos presos no tempo. Nós nem podemos voltar, nem podemos adiantar. Estamos presos no tempo, limitados. Mas Deus não. Ele é eterno. Então, para Deus, 1000 anos, ele não está dizendo que Deus conta assim. Tá bom, irmãos? Ele não está dizendo que essa é a forma que Deus conta. Ele está apenas dando uma ilustração para dizer que Deus, a perspectiva de Deus de tempo é diferente. Ele usa esse exemplo e diz: para Deus, 1000 anos é como se fosse um dia. E um dia, como se fosse 1000 anos. Deus não está preso. Então Deus não está demorando. Para combater essa heresia da demora, Pedro já começa dizendo assim: Deus não conta o tempo como nós contamos. Deus não está limitado e preso ao tempo como nós estamos.
Foi o primeiro ponto para falar a questão da demora de Deus. Mas ele não para por aqui. Ele continua, verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E a segunda argumentação que Pedro usa aqui para a demora, ele fala, Deus não está demorando. Deus está sendo, na verdade, paciente. Paciente. E essa paciência de Deus é a favor de vocês. Para que nenhum de vocês pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então Deus não está demorando. Primeiramente ele explicou a questão da contagem do tempo, que Deus não está preso, né? Deus não está limitado. Depois ele falou, Deus não demora, muito pelo contrário, está sendo paciente para o vosso bem, para que nenhum de vocês venham a perecer, mas que todos cheguem ao arrependimento. Imagine se Deus tivesse vindo há 500 anos atrás, 50 anos atrás, há 60 anos atrás. E nós? Então Deus pacientemente está esperando até que o último escolhido seja alcançado pelo Evangelho e seja salvo. Pedro então explica que Deus não está demorando. Ele não está demorando. Ele está sendo paciente. Se for falar na questão de demora, para nós é que estamos demorando, né? Porque nós é que estamos presos a tempo, né? E o espaço. Deus não. Deus está lá atrás, Deus está aqui, Deus está lá na frente. Ele conhece tudo. Ele é onisciente. Ele não está limitado, né? Mas nós não conhecemos o futuro. O nosso Deus ele é soberano. Deus não conhece o futuro de espiar, de olhar. Ele conhece o futuro porque ele escreveu esse futuro. Ele é soberano. Soberano. Nada foge do seu controle. Porque essa visão, né? Não, Deus, a eleição é pela presciência. Deus olhou para o futuro, viu quem ia... Não faz sentido na minha mente. Nosso Deus é soberano. A história, quem escreveu foi Ele. Nós não acreditamos no acaso. Nós acreditamos num Deus que é soberano. Nós não acreditamos em coincidência. Até que por mais talvez a gente acabe utilizando esse termo, coincidência, mas nós sabemos que não existe coincidências. Tudo que acontece em nossas vidas, permissão divina. E Deus fez isso de uma forma que não anula a minha responsabilidade. Eu sou responsável pelas decisões que eu tomo. Eu não posso tomar uma decisão errada e no final eu culpar Deus, não. Está tudo acontecendo conforme a vontade de Deus. Deus quis que fosse assim, então eu estou aí dentro da vontade de Deus. Isso é fazer o que Adão fez, né? É jogar a responsabilidade e a culpa para Deus. É verdade que Deus escreveu a história, mas é verdade que eu decidi fazer aquilo que era errado. E é uma coisa que a gente às vezes tenta entender, quanto mais a gente tenta, mais fica difícil. Como é que Deus pode ser soberano, escrever a história e ao mesmo tempo ser responsável pelas decisões que eu tomo? As duas são verdades. Mas a nossa mente é pequena demais para compreender essas verdades, como elas se harmonizam. A nossa mente não consegue, né? Porque na nossa mente é assim, ou um ou outro. Ou um ou outro. Não dá para ser os dois. Porque aí então, se Deus, é aquela velha briga do livre-arbítrio, né? Se Deus é soberano, então, assim, manda em tudo, escreve tudo, então eu não tenho liberdade. Como é que eu posso fazer uma escolha livre?
Tenho. Toda escolha que eu faço foi Deus já quem escreveu, que tem que ser assim. Por outro lado, se eu falo que eu tenho escolha livre, onde é que fica a soberania de Deus então? Os irmãos percebem que quando nós começamos a pensar nesses dois pontos, a nossa mente não consegue chegar numa conclusão. É complicado. Mas, à luz da palavra, nós entendemos que as duas são verdades. Cremos nisso e devemos descansar no Senhor. A soberania de Deus não anula, irmãos, a nossa responsabilidade. Os falsos mestres aqui, Pedro está dizendo, vocês deliberadamente rejeitam. Esquecem, né? Perdão. Vocês deliberadamente esquecem. O mundo foi criado por Deus. O mundo foi destruído antigamente por Deus por meio do dilúvio. E este mundo também será destruído. O Senhor não está demorando, como vocês estão afirmando. Mas, na verdade, Ele está sendo paciente. Paciente. Para que vocês, irmãos, não pereçam. Mas que todos cheguem ao arrependimento. Então é por amor. E Deus tem sido paciente até hoje. Cristo já voltou? Não. Deus ainda está sendo paciente. Está sendo paciente. Para que os eleitos possam ser alcançados. Não é demora, é paciência, é misericórdia. É bondade do nosso Deus. No verso 10 ele diz: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepidoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Essa é uma linguagem, né? E nós encontramos essa linguagem no Antigo Testamento, para descrever o fim do mundo. É uma linguagem, uma forma de se expressar para falar do fim do mundo, que esse mundo vai ser destruído. O mundo, como João já falou, o mundo e as coisas do mundo, a consciência do mundo vai passar. Tem data marcada. Eu já disse para os irmãos, mas, para terminar lá, Joana, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu já falei para os irmãos que Deus não está nos impedindo de estudarmos, de nos especializarmos numa área, numa profissão, de crescermos profissionalmente. Deus não está nos impedindo, não, irmãos. Mas quando nós vivemos somente para isso, começamos a criar expectativas aqui e começamos a deixar de lado as nossas responsabilidades para com o Senhor, isso é loucura. Isso é loucura. E nós vamos conversar um pouco mais sobre isso amanhã, se o nosso bom Deus assim nos permitir, quando estivermos expondo Romanos. De como ainda é o nosso coração. Vamos falar um pouquinho mais. Então, Pedro aqui explica que o dia do Senhor, ou seja, a sua segunda vinda, será como um ladrão. Portanto, o dia e a hora ninguém sabe. Mas ela é certa e será o fim deste mundo como nós o conhecemos. Faculdade, tudo aquilo que a gente aprendeu aqui de profissão, todos os bens que a gente conseguiu adquirir, vai passar, irmão. Vai passar. Não vai ter serventia. O meu celular não vai ter serventia no novo céu e na nova terra. Não vai ter. Então nós devemos aprender a viver como cristão. Aprender a ter uma perspectiva cristã da vida e do mundo. Olhar o mundo dentro da ótica de Deus. E somente quando fizermos isso, seremos bons estudantes, bons profissionais na área que nós iremos atuar.
Porque se nós perdermos essa perspectiva, a gente só enxerga abaixo do sol. E aí é só canseira, é correr atrás do vento. É frustração atrás de frustração. Eu até já comentei isso com os irmãos, que se os irmãos prestarem atenção, nós sofremos mais porque nós queremos fazer a nossa vontade e não conseguimos. Olhem para a vida de vocês. Vejam se a maioria dos sofrimentos que vocês... Vamos colocar assim. Quanto por cento dos sofrimentos que os irmãos enfrentam é por causa do Senhor? É por causa da nossa fé a Ele? Pouco, né? Sofrimento na nossa vida não falta. Aflição, ansiedade, não falta. Mas quanto dessa porcentagem é por causa da nossa fé ao Senhor? Isso aí já indica como é que nós estamos vivendo. E que nós precisamos mudar nossa perspectiva. Veja, nós estamos vivendo em um momento difícil, irmãos. A igreja sempre passou por dificuldades, por momentos difíceis. Nunca houve na história um momento em que fosse fácil para a igreja. Nós estamos vindo agora num período de pandemia. Eu não estou dizendo que os irmãos não devam ter medo, mas eu digo que os irmãos devem ter fé. Confiar no Senhor. Amém. Pois o nosso Deus é soberano. O nosso Deus é soberano. Eu não vou dizer que os irmãos não precisam usar máscara, não precisam tomar os devidos cuidados. Não é isso. Porque a falta desses cuidados não é fé. Eu tenho fé em Deus, então não vou usar máscara, não vou usar álcool em gel, não vou me cuidar. Isso não é fé. Isso é um coração obstinado. A fé em Deus, ela não tira da gente as nossas responsabilidades. Então, o cuidado que nós temos que ter é uma responsabilidade não somente para conosco, mas também para com o próximo. Mas também eu não digo aos irmãos, não venham para a igreja, fiquem em casa. Porque aí agora eu pergunto, cadê a fé? Cadê a fé? Irmãos, nós somos o povo eleito do Senhor. Nós devemos ser sal e luz aqui neste mundo. Que essa pandemia possa nos ajudar a refletirmos cada vez mais no amor de Deus, na graça de Deus e na sua justiça. Amém. Essa pandemia também tem servido para revelar como estão os nossos corações. Está ajudando para isso. Para mostrar como é que está a nossa fé. O dia do Senhor virá como ladrão. Nós não sabemos quando, mas sabemos que Ele virá. Amém. A vinda dele é certa. E a vinda dele marcará o fim deste mundo como nós o conhecemos. A partir do verso 11, então, queridos, o apóstolo Pedro já traz as implicações do retorno de Cristo para as nossas vidas. Saber que Cristo vai voltar, ter conhecimento do retorno do Senhor, isso deve trazer mudanças, isso deve impactar as nossas vidas, nos impulsionar. O verso 11 ele diz: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Pedro agora, irmãos,
ensina de uma forma prática como o retorno de Cristo deve afetar as nossas vidas. Primeiro, ela deve nos levar a viver em santidade. Primeiro ponto aqui, no verso 11, que Pedro destaca. Eu vou reler aqui para os irmãos. Verso 11, ele diz: visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Os irmãos têm conhecimento e sabem do retorno do Senhor Jesus Cristo. Sabem que nós não sabemos o dia nem a hora, mas sabem que a vinda dele é certa. Então, deve nos levar a viver em santidade. Irmãos, a certeza do retorno do Senhor Jesus e o fim do mundo deve nos impulsionar a vivermos em santidade e devoção a Deus. Queridos, se eu sei, se eu tenho pleno conhecimento, consciência de que este mundo está já reservado para a destruição e que em breve, é isso que a Bíblia nos ensina, que em breve Cristo retornará, como é que eu devo estar vivendo? Como se ele nunca fosse voltar? Como se ele não existisse? Como se a vida se limitasse aqui e agora? Não. Deve me levar a viver uma vida de santidade, de devoção, de dedicação a esse Deus. E como nós estamos vivendo assim? Dedicados? É retórica. Se não estamos vivendo assim, é porque estamos vivendo como se ele não fosse voltar. Por mais que eu diga, eu creio que ele vai voltar, mas com a minha vida eu estou demonstrando que eu não entendo dessa forma, pois estou vivendo como se ele não fosse voltar. Que nós devemos refletir em nossas vidas, para ver como nós estamos vivendo. Que essas instruções do apóstolo Pedro possa de fato trazer mudanças em nossas vidas. Segundo, deve nos levar a nos prepararmos para este dia glorioso. E não somente isto, mas também de estarmos contribuindo para que ele venha, para que esse dia venha. Ele fala no verso 12. Esperando. Primeiro ponto, esperando. Então nós devemos estar nos preparando. E quem está esperando alguma coisa, a pessoa está preparada. Ela está esperando. Então ela se prepara. Não é assim? Se vocês estão esperando uma visita de alguém, o que é que vocês fazem? Vocês se preparam. É assim ou não é? É claro. Não é? E mulher, ela é muito mais preocupada com os detalhes do que os homens. O homem não vai ligar para muitos detalhes. Agora, a mulher, né, se preocupa com os mínimos detalhes, né? Às vezes pega até o jogo novo de talheres, né, de prato, de pano de prato, arruma tudo direitinho. Por quê? Porque ela quer receber bem. Então ela se prepara. Ela está esperando alguém chegar. E como ela está esperando, então se prepara. Assim também nós devemos estar primeiramente esperando, ou seja, nos preparando para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém. Esperando. E continuando fala, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Perceba que agora ele não fala dia do Senhor. Ele fala dia de Deus. Os comentários chamam a atenção para essa mudança aqui, que talvez ela não tenha grandes impactos, mas eles falam da questão da divindade do Senhor Jesus Cristo. Pois ele vinha o tempo todo falando o dia do Senhor como apontando para Cristo. E agora que ele fala o dia de Deus. É o mesmo dia. É a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Segunda vinda. Não é uma vinda, quando eu falei questão de grandes impactos, no sentido de que não é uma vinda diferente da vinda do Senhor. A vinda de Deus é uma, a vinda do Senhor é outra. Não. É a mesma. É a mesma. É a mesma. Por causa do qual os céus incendiados
serão desfeitas e os elementos abrasados se derreterão. Então, nós devemos estar nos preparando, todos os dias, nos preparando para a vinda do Senhor. E devemos estar não somente esperando, não somente nos preparando, mas também contribuindo para que Ele venha. Essa é uma linguagem, porque fala apressar. Não, já tem dia marcado. Já tem dia marcado. Mas é uma linguagem de que nós devemos estar contribuindo. E como? Primeiramente pregando o Evangelho. Quando nós anunciamos o Evangelho às pessoas, nós estamos assim contribuindo. Por quê? Porque lembra, ele está sendo paciente para o quê? Para que os eleitos tomem conhecimento e cheguem ao E como é que eles vão chegar ao arrependimento? Se não for por meio da pregação do Evangelho. Estão entendendo aí? Então é nesse sentido que nós iremos apressar. Não é que nós temos o poder de Deus marcou dia 2 ou dia 10 e a gente tem como colocar isso para o dia 5. Não. Deus já determinou o dia. Nós não sabemos quando. E esse dia não vai ser mudado. Mas Deus fala que nós temos uma participação importante aqui. Nós somos os representantes do reino de Deus, irmãos. E muitas das vezes baixamos a cabeça e nos rebaixamos para o mundo. Nós somos cidadãos dos céus. Somos herdeiros do Criador. Somos herdeiros do Criador, o Criador do mundo. Que nós possamos atentar para a forma como nós estamos vivendo. Pedro ele continua a dar orientações práticas para os irmãos. Ele diz ensinar como o retorno de Cristo influencia a vida do cristão. Ele vai continuar desenvolvendo esse ponto de como, o entendimento da vinda de Cristo e a destruição do mundo deve mudar e impactar as nossas vidas. Mas antes de eu prosseguir, o verso 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Esse mundo, a expectativa para ele é destruição. Mas a expectativa para nós da segunda vinda é novo céu e nova terra. A segunda vinda do Senhor para este mundo é destruição para ele. Mas a segunda vinda de Cristo para nós, novo céu, nova terra. Nós temos essa promessa, não somente da vinda, mas de uma morada eterna. Um novo céu e uma nova terra. Seguindo então para as próximas instruções práticas que o apóstolo Pedro traz, no verso 14, ele diz: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Pedro nos ensina o que fazer enquanto o nosso Senhor não retorna. Como é que nós devemos estar vivendo aqui nesse mundo enquanto Cristo não vem? Como é que eu devo estar vivendo? 3 coisas aqui. Devemos nos esforçar para levar uma vida pacífica, uma vida em paz. Nós devemos estar nos esforçando para vivermos em paz, para vivermos uma vida pacífica. E é preciso se esforçar para isso? Porque naturalmente nós queremos guerra. Naturalmente a gente quer guerra. A gente não quer paz. Quando alguém faz aquilo que a gente não gosta, o que é que a gente faz? Deixa para lá? Não. A gente revida. Seja com uma cara feia, seja com palavras, e até mesmo às vezes com ações físicas. Às vezes nós colocamos lenha na fogueira.
A gente vê uma situação complicada, ao invés de a gente chegar lá para ajudar, às vezes dificultamos ainda mais o negócio. Deus fala que nós devemos nos esforçar para vivermos em paz, pacificamente. Segundo, devemos nos esforçar para levar uma vida pura. Irmãos, tem que se esforçar. Tem que se esforçar. Porque os irmãos lembram que naturalmente a inclinação do nosso coração é para fazer aquilo que é errado. Mas para fazer aquilo que é certo, tem que se esforçar. É uma luta diária que nós temos contra o pecado, contra nós mesmos. É uma luta diária, contínua. Temos que nos esforçar. Terceiro, devemos nos esforçar para levar uma vida sem culpa aos olhos de Deus. Não é isso que ele fala no verso 14? Finalzinho? Sem culpa aos olhos de Deus. Queridos, nós estamos vivendo assim, estamos nos esforçando para vivermos em paz, estamos nos esforçando para vivermos uma vida pura, estamos nos esforçando para vivermos sem culpa aos olhos de Deus. Se não, nós devemos. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Irmãos, isso não é muito complicado. Olha, é só os irmãos fazerem a seguinte pergunta, naquilo que os irmãos vão fazer, ou pretendem fazer, ou estão já fazendo. Lancem isso aos olhos de Deus e se pergunte: isso agrada a Deus? E os irmãos vão ter a resposta, se devem ou se não fazer aquilo que pretendem ou continuar aquilo que estão fazendo. Será que a forma como eu estou vivendo, será que isso que eu estou fazendo, ou dessa forma como eu estou fazendo, tem agradado a Deus? Esse processo, os irmãos sabem, né? É o segundo estágio aí, né? Segundo passo aí, a segunda etapa da salvação, né? Qual é? Os irmãos lembram? Santificação, né? O primeiro é a justificação, dessa nós não participamos, graças a Deus. É Cristo, salvo pela fé somente, pela obra que o Senhor Jesus Cristo realizou na cruz. Justificação, declarados justos pela justiça de Cristo. A segunda etapa, então, é a santificação. E aí é algo progressivo. É dia a dia ali, labutando, enfrentando o pecado. Mas para enfrentar esse pecado, é preciso estarmos revestidos da armadura, né, irmão? Não dá. Não dá para enfrentar isso daí somente na minha capacidade, na minha força. Eu consigo, na minha inteligência. Isso é loucura. É nas armas do Senhor. Né? São armas espirituais. Hebreus fala que sem a santificação ninguém jamais verá. E a gente vem aprendendo isso desde o Antigo Testamento, de que não dá para termos um relacionamento com Deus, nos aproximarmos de Deus de qualquer forma e de qualquer jeito. Não dá. Não dá. É preciso haver santidade. É preciso haver santidade. Seguindo aí, queridos, o verso 15 diz: e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Verso 16. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Pedro relembra aos irmãos que a paciência de Deus é que vem permitindo que as pessoas sejam salvas, essa longanimidade. Lembra? Deus não está demorando, está sendo paciente, está sendo longânimo. Então essa paciência de Deus, a longanimidade de Deus, que vem permitindo que as pessoas sejam salvas.
foi justamente essa paciência de Deus que permitiu que nós viéssemos a ter conhecimento da palavra, do Evangelho, e fôssemos salvos. Foi a paciência de Deus. Portanto, não devemos nos tornar impacientes em relação à segunda vinda de Cristo. Nós não devemos nos tornar impacientes. Do tipo, se fazer perguntas, eita, mas se ele não vier daqui a 50 anos? Mas e daí, irmão, se ele não vier daqui a 50 anos? Mas e se ele não vier daqui a 100 anos? Ué, qual o problema? Ele está sendo paciente para que todos sejam salvos. Todos aqui os eleitos, né? Os irmãos estão compreendendo? Então, não deve gerar na gente impaciência. Não deve. Por outro lado, eu sei que existe aquela expectativa de que a gente quer estar logo com o Senhor, né? Claro, Paulo disse, olha, aqui e lá, melhor lá. Com certeza, com certeza. Mas lembre, Paulo não está defendendo aqui um espírito suicida, não é isso não, é pecado, né? O que Paulo está querendo dizer é que, de fato, se for comparar aqui para lá, lá é melhor, com certeza. Mas enquanto ele não vem, e nós estamos aqui, porque esse nosso encontro com ele, né? Ou ele vem, nós vamos, né? Mas enquanto ele não vem, a gente não vai, né? Porque nós temos um encontro no fim dos tempos com ele, mas aqueles que dormem vão estar com o Senhor, para aguardar a segunda vinda, o juízo final. Né? Não que eles irão sofrer o juízo final, mas você se dará na segunda vinda. Então, enquanto o Cristo não vem e nós estamos aqui, devemos viver em santidade, dedicados ao Senhor, mortificando os efeitos do pecado, nos esforçando para estarmos juntos. Eu creio que talvez para os irmãos estarem aqui, talvez foi mais difícil para uns que para outros. Talvez uns tiveram que se esforçar mais para estar aqui do que outros. Mas nós devemos estar nos esforçando. Porque se nós não nos esforçarmos, as coisas não acontecem, não andam. Se os irmãos não se esforçarem para ler as Escrituras, o tempo passa e vocês não vão ler. Se os irmãos não se esforçarem para vir para a comunhão, não vem não. Qualquer coisinha falta. Não é verdade? Então, Pedro está dizendo que a longanimidade de Deus é o motivo pelo qual eles lá foram salvos e nós também. E nós também. Então não devemos nos tornar impacientes. Mas, em vez de estarmos impacientes, nós devemos louvar a Deus por sua graça e misericórdia. Amém. Pedro também destaca que Paulo, em suas cartas, de acordo com a sabedoria que Deus lhe deu, tem falado a respeito da salvação. Paulo diz, olha, Pedro diz, o apóstolo Paulo também escreveu. Em todas as suas epístolas, Paulo fala a respeito da salvação de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus. E Paulo fez isso de acordo com a sabedoria que Deus lhe deu. Pedro também assume que muitos dos assuntos, muitos comentários, muitos temas que Paulo tocou, Pedro assume de que tinha coisa que era difícil de se entender. Era difícil. Ao ler isso, irmãos, e eu estar expondo, né, Romanos, que Paulo escreveu, tem coisa lá que eu olho assim e eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim. Minha mente é pequena demais, me ajuda aqui. E aí, ao relembrar dessa passagem aqui, eu digo, Senhor, eu não estou só. Não é só eu que estou achando isso aqui difícil, né? Pedro também achou que algumas coisas que Paulo escreveu era difícil de entender. Não é que Paulo escreveu coisas erradas ou complicadas, é porque, veja que ele diz que Paulo escreveu de acordo com a sabedoria que Deus lhe deu. Então devemos orar a Deus para Deus nos dar sabedoria para entender aquilo que foi escrito. Pedro também fala, no finalzinho, de que os ignorantes e instáveis, eles fazem o quê? Deturpam as suas palavras. Agora imagine, se para Pedro, olhando alguns escritos de Paulo,
achava difícil de entender, e ainda os falsos mestres vêm e deturpam essas palavras, como fica para o ouvinte final? Se a palavra original que Paulo escreveu tinha coisa difícil, e ainda mais com a complicação que os falsos mestres trouxeram, deturpando as palavras de Paulo. Meus irmãos, lembra que Paulo, alguns escreveram dizendo que Paulo disse que a ressurreição já aconteceu, ou que Cristo já veio. E Paulo disse, olha, não, irmãos, lá em Tessalonicenses, a gente viu isso, né? Já estavam dizendo que Paulo disse que Cristo já veio. E Paulo veio, não é assim não. Eles deturpam. Irmãos, partindo para o final, eu disse que não queria me delongar muito, né? Mas eu falo demais, né? Perdão, irmãos, é saudade, né? De estar presente, vendo os irmãos. É diferente, irmãos. Vida de igreja é isso aqui, ó. Né? Online foi um quebra-galho, nos ajudou e muito, nossa, serviu demais. Provavelmente ainda vai nos servir, tem algumas reuniões que a gente está fazendo. Eu, particularmente, ainda estou evangelizando online, né? Então tem ainda ajudado, mas isso não é vida de igreja, não. Não é não. A vida está aqui, ó. Por quê? Porque para os irmãos estarem aqui, os irmãos têm que se esforçar. Tem que se esforçar. Né? Isso é um exercício. Deus quer que o povo esteja junto, louvando a Ele e o adorando. Então, para finalizarmos, né? Verso 17 e verso 18. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Pedro termina orientando aos irmãos a não se deixarem levar pelas heresias dos falsos mestres. Pedro chama, né, esses falsos mestres de insubordinados. São homens rebeldes, irmãos. Rebeldes, duro de coração, desobedientes. Isso era o que caracterizava eles. Insubordinação. Era a marca registrada deles. Eram pessoas rebeldes à palavra de Deus. Os irmãos deveriam ser cuidadosos para não perderem a firmeza da sua fé. Para não perder a firmeza da sua fé. Quando surgiu, né, quando estourou, quando chegou aqui no Brasil essa questão do coronavírus, isso talvez tenha causado pânico e medo em muitos, ou talvez em alguns. Nós não devemos ter medo. Nós devemos confiar no Senhor. Mas lembre que a fé no Senhor não é irresponsável, como nós já falamos desde o começo. Devemos tomar os devidos cuidados. Estamos aqui reunidos, mas em obediência às autoridades. Distanciamento, 1,5 metro. Era para estar cheio. Por que não está? Só são 12. Nós estamos aqui em uma média de 30. Será que não tem como vir um representante de cada família, de cada casa? Pelo menos um. Qual a dificuldade? Eu entendo que alguns não vêm por motivos que são, como posso explicar? Que são motivos que a gente entende. Às vezes nós estamos impedidos, né? Questão de trabalho, ou até saúde. Eu entendo. Mas e quando pode e não vem? Nós não devemos nos deixar levar pelos falsos mestres, pelo mundo. Porque se a gente se deixar levar, ser guiado pelo mundo, a gente não tem mais nem igreja, né?
Não tem mais nem igreja. Porque de acordo com os ditames do mundo, a igreja tem que aceitar muita coisa. Tem que aceitar o casamento homossexual, né? De acordo com a forma como o mundo guia, é assim. Mas nós não vivemos de acordo com o mundo. Embora estamos no mundo e devemos obediência às autoridades, mas nós vivemos guiados pelo Evangelho, pela palavra de Deus, pela vontade do nosso Deus. E Pedro aqui está dizendo aos irmãos, fiquem firmes, cuidado. Cuidado para que vocês não venham a cair da firmeza que vocês têm no Senhor. E nós devemos nos esforçar para isso, irmãos. É uma luta diária. Nós estamos aqui hoje animados, amanhã eu posso estar triste e não querer vir para a reunião. É uma luta diária, contínua. Contínua. Os irmãos não pensem que eu não passo por essas lutas. Passo. Estou sujeito também, assim como os irmãos. Pedro aqui diz para eles: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrebatados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Para finalizar, ele fala o verso 18. Antes, crescei na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E ele conclui dizendo, a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, irmãos, é assim que nós devemos viver. Enquanto Cristo não retorna, e enquanto nós estamos nesse mundo, devemos viver assim, dedicados ao Senhor. Amém. Queridos, vamos ficando por aqui. Eu espero que tenha ficado claro para os irmãos. Oremos ao nosso bom Deus. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse privilégio de estarmos juntos, pela palavra que foi ministrada essa noite, que essa pregação possa trazer de fato mudança em nossas vidas. Pai, eu te peço humildemente, sonda os nossos corações. Corrige aquilo que está errado, Pai. Mas não nos deixe nos desviar dos teus caminhos, nem para a esquerda, nem para a direita. Querido Deus, quebra a dureza que ainda persiste em nosso coração. Joga por terra o nosso orgulho, a nossa esperteza, a nossa malícia. E nos dá um coração mais temente, Pai. Nos faz crentes melhores. Nos ajuda a te servir de todo o nosso coração. Querido Deus, tende misericórdia de nós, pois temos falhado, pois somos pequenos, mas confiamos em Ti, Senhor. Confiamos que a nossa força vem de Ti. Não confiamos em nós mesmos, mas em Tua força e Teu poder. Querido Deus, que essas palavras possam de fato trazer mudança. Que nessa noite nós possamos sair daqui transformados. Que nós possamos pôr em prática o que nós aprendemos hoje mesmo. Que nós não venhamos a desfalecer da fé, mas permanecer firmes nela. Amado Pai, recebe essa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.